E aí, pessoal? Pra quem não nos conhece, eu sou a Mariana. E eu sou o Felipe. O último vídeo que lançamos é sobre o nosso passeio em Veneza. E agora nós vamos continuar contando o que fizemos naquele mesmo dia. Saindo de Veneza, fomos até a cidade de Parma para dormir. Parma, que é uma cidade bem famosa na região da Emília-Romana, na Itália. Famosa pelas suas várias indústrias relacionadas aos laticínios, principalmente, né? Como, por exemplo, a Parmalat, ela vem de lá. Parma Laticínios, né? Também temos o famoso presunto de Parma, o queijo parmigiano-reggiano, o queijo parmesão. E a marca de massas bem famosa também é a Barilla. Mas, quando a gente estava lá, a gente não viu nada disso. A gente foi mesmo para dormir, mas quando estávamos no hotel, a gente viu que bem pertinho tinha um castelo, o Castelo de Torre-Chiara, que era considerado um dos castelos mais bonitos da Emília-Romana. E pra quem nos conhece, sabia que a gente não podia deixar de fora um castelo desses. Daí fomos lá conhecer e ver como é que é mesmo. Localizado numa colina, 278 metros de altitude, as origens do castelo remontam ao ano de 1448. No mesmo local, antes sempre teve uma fortaleza, mas foi nesse ano que um nobre da região, Pier Maria Rossi, construiu o castelo, não só para ser o símbolo do poder dele, mas também para ser o lugar onde ele ia se encontrar com a amante dele, a Bianca Pellegrini. Os dois, tanto o Pierre como a Bianca, eles eram casados com outras pessoas, como era de costume na época, por motivos de poder ou econômicos, né? E o castelo era o local onde eles podiam viver esse amor proibido. Mesmo que o castelo tenha sido importante aí como um ponto militar ao longo da história, a marca do romantismo sempre ficou muito presente nele, e isso pode ser visto nas pinturas dentro do castelo, que são umas das mais bonitas que nós já vimos. A gente ficou especialmente fascinado com 3 quartos, com pinturas que vão do chão ao teto, representando o amanhecer, o meio do dia e o entardecer do dia. Todos com pinturas assim muito fantasiosas e uma qualidade de detalhes assim absurda, realmente muito incrível. As pinturas foram feitas por grandes nomes do Renascimento da cidade de Parma. E outro estilo de pintura que a gente não conhecia e que achou muito interessante do local é o grotesco simétrico. O grotesco simétrico é um conjunto de formas que não fazem muito sentido, um pouco humanas, um pouco mitológicas, todas distribuídas de uma forma um pouco aleatória num fundo branco, que acaba fazendo um aspecto visual muito bonito e interessante. É interessante o termo grotesco, ele vem da palavra grotte em italiano, que significa gruta, né, ou caverna, e ele tem esse nome porque foi descoberto em várias ruínas romanas que foram escavadas durante o Renascimento. E daí esses monumentos romanos, eles foram conhecidos como grutas, né. Essas mesmas escavações, elas revelaram o Palácio Domus Aurea, que foi erguido por Nero, famoso Nero de Roma, após o incêndio de Roma, né, após a destruição de boa parte de Roma no ano de 64. E quando eles descobriram essas pinturas, elas eram diferentes de tudo que já se conhecia de afrescos clássicos do Império Romano. Então ela chamou muita atenção dos jovens artistas que desciam nessas grutas para poder ter uma experiência e poder entrar em contato com esse novo tipo de arte que despertava um sentimento um pouco diferente, um pouco fantasioso e um pouco sombrio ao mesmo tempo. E mais tarde, esse movimento acabou sendo todo negado pelo movimento artístico que veio depois e acabou sendo levado como uma coisa negativa. E é esse o sentido que o termo tem até hoje. E em volta do castelo tem vários outros prédios que são bem da mesma época e forma uma espécie de vilazinha assim em volta do castelo. Tem restaurantes, tem lojinhas e dá um ar bem legal pro local e ainda de lá dá para admirar a linda vista dos campos da Emília-Romana. Todo o castelo foi um dos castelos realmente mais bonitos, acho que a gente já visitou, com as qualidades de pinturas dentro, assim. Acho que a gente não comentou também nenhum outro cômodo, que não era só pintura, mas toda a parede do cômodo, ela tinha certas espécies de azulejos, não são azulejos, mas pequenos pedaços de obras de arte e são tridimensional, não era apenas pintado. E daí aquilo ainda hoje só tá com aquela cor marrom, porque eu acho que era a cor do material que é feito, provavelmente de argila ou barro. Mas algumas ainda restam alguns restos de tinta, então dá pra ver que todas aquelas peças ainda eram pintadas. O que devia fazer aquele quarto ainda ser muito mais bonito.
E eu acho que é isso, um vídeo curtinho para falar dessa nossa experiência que foi muito legal no castelo. Como sempre, vamos seguir nossa viagem pela Itália, ainda temos alguns dias pela frente. Então, até o nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal.